E quantas noites você já perdeu por essa paixão por Jesus? Quantas noites você já ficou, obrigada, querido, falando com Ele? Eu preciso que alguém ajude aqui que tá bambeando aqui. Tá bom, gente? Então, amém. Glória a Deus, né? Então, o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Nós vamos ler em Jó, capítulo 1. Eu vou ler todo esse capítulo. Vou ler bem rápido, porque é longo, tá bom? E você acompanha aí junto comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Caso não o cercar-te concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos a abençoar-te, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu aos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. A velha, né? Nem a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Que Jó é esse, né, meus irmãos? Que Jó é esse, que homem abençoado por Deus, que em meio a tudo isso, Jó, olha o que diz aqui: Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma, né?
A gente, quando acontece alguma coisa, se acontecesse uma dessas coisas só, imagine, muita gente já chuta o pau da barraca, já quer brigar, já quer discutir, já quer resolver mesmo no mano a mano, né? E Jó. Alô? Oi, 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 oi. Glória a Deus. Ó, o inimigo já quer meter o bedelho aqui. Dá não, né? Então, Jó, você vê aqui que ele não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, hoje, nós queremos falar sobre esse tema, o agir de Deus em meio às nossas lutas. Você vê aqui, Satanás, ele entrando na vida de Jó, destruindo tanta coisa. Sabe, eu estava fazendo umas pesquisas sobre essa pandemia, sobre o que aconteceu durante essa pandemia. E a gente pôde ver, gente, que Satanás, ele se levantou fortemente. Ele tem se levantado ao longo dos anos contra a família, para destruir a família. Então, a gente vê lares sendo destruídos, filhos sofrendo com essas separações. E nessa pandemia do coronavírus, eu estava fazendo uma pesquisa, só de março até maio, março, abril e maio, 3 meses, houve um aumento de 30% nos divórcios. Isso nesse divórcio litigioso, né? Sem falar naquele divórcio online, que agora tem um divórcio online, né? Que você entra lá e você, pronto, tchau e bênção, né? Então a gente vê que o inimigo, ele tem se levantado para destruir as famílias. Não só aumentou o número de divórcios, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares, em muitos outros países, como a China, Portugal, Estados Unidos, Itália e outros assim por diante. Então, esse isolamento, ele só acelerou o que muitas vezes os casais, eles já viviam, colocando as coisas para debaixo do tapete, né, o que acontece, não resolve, não discute, não conversa e vai colocando e aquilo vai se acumulando. E na pandemia, como todos tiveram que ficar de quarentena dentro de casa, não suportaram, né, ficar juntos realmente. Então, querido, a gente vê que a família, ela está sendo bombardeada pelo inimigo. A gente vê jovens com depressão, crianças com depressão. A gente trabalha com educação, a gente sabe assim, e vê muitos jovens que chegam nas escolas e choram. E a gente vai conversar com eles, família totalmente destruída. Irmãos que não se dão bem com seus irmãos, pais que não se dão bem com seus filhos, filhos que não se dão bem com seus pais, filhos desobedientes, como diz a palavra de Deus. Se você é um filho desobediente, você chegou aqui, Deus vai falar contigo nessa noite. Você precisa conhecer o Senhor, porque você não conheceu o Senhor. Porque quem conhece o Senhor muda a vida, Então, a gente vê aqui que o inimigo, ele ataca em 6 áreas. Eu quero que você fale comigo essas áreas. No relacionamento com Deus, finanças, filhos, saúde, casamento e amizades. Então, olha, você viu o número 1? Relacionamento com Deus. Se você acha que orar não tem nada a ver orar, para que orar? Se na sua vida diária você já acha que a oração não vai fazer diferença na sua vida, se você acha que você lê a palavra para você tanto faz, olha aqui, o primeiro,
no relacionamento com Deus. Você precisa voltar ao seu relacionamento com Deus. Você precisa trazer a sua família para um relacionamento com Deus. Finanças, quantas empresas não faliram nessa pandemia? E as que não faliram, estão caminhando aos passos, pedindo força para conseguir sobreviver nessa pandemia. Filhos, saúde, casamento. Então a gente vai ver tudo isso. Jó foi atacado em todas essas áreas. Então eu queria que você deixasse aberto aí a sua Bíblia no livro de Jó, no primeiro capítulo. Está lá no verso 8, olha só. Disse o Senhor a Satanás: observar-te tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você sabia que o Senhor, Ele conhece você? Olha só como Ele conhecia Jó tão meticulosamente ali, né? Ele conhecia Jó e assim também Ele conhece você. Ele conhece a sua vida. Ele sabe os seus planos, Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe o que você está planejando para o futuro. E Ele sabe se tudo isso, e se em tudo isso Ele está no negócio também. Se realmente você tem buscado a Deus, para saber realmente se Deus está no meio de tudo isso que você sonha, de tudo isso que você planeja. Então Deus, Ele conhece os seus. Ele conhece a todos nós. Nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos. Podemos enganar todo mundo, né? Todo mundo achar que nós somos, ele é assim, dessa forma. E quando na verdade, às vezes, a pessoa é totalmente diferente. Mas Deus, Ele te conhece. Olha no olho desse irmão aí que está perto, mas não pega nele. Diga-se: Deus te conhece. Então, olha como Deus fala bem de Jó. Mas sabe o que Satanás faz? Ele coloca suspeitas para Deus quanto a Jó. Será? Você acha mesmo? Lá no verso 9, olha só que ele responde: disse porventura, teme Jó a Deus em vão? Sabe por que ele te teme? Porque tu cercaste de Sebe. Sebe é aquela cerca viva que as pessoas fazem. Coloca aquelas plantas e as plantas crescem e fica uma cerca, né? No seu muro, no muro, assim, aquela cerca viva. Então, essa Sebe é uma cerca viva de proteção espiritual ao redor da família. Olha só que ele diz assim, Satanás: porventura tu não cercar-te de Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado se tem aumentado na terra. Olha que lindo que o Senhor faz. Ele coloca uma cerca ao redor da nossa família, uma cerca ao redor de tudo que nós possuímos. Olha como Ele fazia com Jó, mas porque Jó era um homem temente a Deus, como a palavra diz, se desviava do mal. E Deus fazia isso, colocava uma Sebe em volta da sua família. Quantos querem que o Senhor envolva a sua família com essa Sebe aí, gente? Glória a Deus, aleluia. Então Deus, ele disse que, o Satanás, ele disse que Jó só servia a Deus por interesse, porque Jó, ele queria riqueza, só por causa disso. Será que tem gente que serve a Deus só porque o Senhor pode dar, gente? Aqui não, né? A pastora Camila disse que aqui não. Aqui não tem, né? Eu espero que não, pastora Camila, né? Que realmente, olha, porque Satanás já estava acusando Jó,
dizendo: olha, ele só te serve porque tu pode dar riquezas para ele, por tudo que tu dá. Tu abençoa os filhos dele, tu faz isso e aquilo, tu abençoaste o seu gado, tu tem aumentado a terra dele. Que você nessa noite, você que chegou aqui, você tenha vindo aqui realmente porque você o ama, né? Oh, aleluia! Porque Ele deu a sua vida por você, glória a Deus. Então, querido, os torpedos do inferno começam na vida de Jó, né? Eu preciso de 4 jovens aqui, estou vendo eles aqui, ali, começa ali, tá bom? Vamos encenar aqui o que aconteceu na vida de Jó. Espera aí, gente. Para vocês verem como foi que aconteceu aqui na vida de Jó. Eu vou pedir para vir um de cada vez, tá bom? Vai vir primeiro o Daniel, depois o Leopoldino, depois o Ferrugem. Eu só lembrei desse nome agora. Tá bom? Aí vocês vão vindo, olha. Sucedeu que um dia, aí estava lá os filhos lá. Aí de repente veio um mensageiro. Cadê? Vem Daniel. Ó, veio um mensageiro, rápido. Olha, ele disse, faz só o gesto aí, tá bom? E disse, ó, os bois lavraram e as jumentas passearam junto a eles. De repente os sabeus e os servos vieram. E só eu escapei. Faz aí, só eu escapei. Tá bom, fica aí, muito bem. Olha só. E ele ainda estava falando quando veio o outro. Vem, Leopoldino. Ele falava ainda quando veio o outro e disse, ó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. E os consumiu. Só eu escapei. Vai lá, só tu escapou. Enquanto ele falava, aí veio o outro, ó, e disse assim, dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram os camelos e os mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei. Só tu escapou, menino? Aí ele também ainda estava a falar e veio outro. E disse, olha, tuas filhas estavam comendo e bebendo em casa. E levantou o grande vento do deserto e deu nos 4 cantos da casa e morreram todos. Só eu escapei. Ó, palmas para eles, gente, eles merecem. Gente, a gente ri, né? Porque é para a gente se descontrair, né? Mas os sabeus roubaram e saquearam os rebanhos de Jó. Aí veio a crise financeira. Você já viu quando vem a crise financeira de muitas famílias hoje? Sabe, você estava bem no seu emprego e de repente a empresa faliu. Você teve que sair do seu emprego. Você já está numa idade avançada e você não consegue mais emprego. Ou muitas vezes você ficou desempregado e não pôde mais pagar a faculdade, teve que abandonar a faculdade porque não estava mais com dinheiro para pagar a faculdade. E outras coisas que acontecem. Muitas empresas que não conseguem mesmo sobreviver, e às vezes você abre uma empresa, você está todo animado com essa empresa e de repente você tem que fechar porque não deu certo. Então, a crise financeira se abateu na vida de Jó. Satanás também atacou os filhos de Jó. No verso 19 que nós vimos, que foi o último, em que um grande vento sobreveio sobre a vida de Jó e morreram os 10 filhos de Jó. Jó era um pai exemplar. Jó, a Bíblia diz aqui no verso 5, que ele
que ele orava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto aos seus filhos. E quantos pais que a gente vê, mesmo dentro da igreja, não ora pelo seu filho. Não dá holocausto pelo... Sabe o que é holocausto? É uma oferta de amor. Você não tem coragem de dar uma oferta pela tua família? Eu quero convidar você no final do ano, você trazer uma oferta ao Senhor. Senhor, essa oferta é pela minha família. Traga uma oferta no altar do Senhor pela sua família. Jó era um pai exemplar. Jó orava de madrugada para que Deus perdoasse até os pecados dos filhos dele. Então, Jó inspirava a amizade no coração dos filhos. Ele tinha comunhão com os filhos, ele santificava os filhos, ele orava com todos os filhos, ele priorizava a vida espiritual dos seus filhos. Jó é um exemplo de pais para todos nós, que priorizam a vida espiritual dos seus filhos. Quantos filhos hoje estão precisando de um pai? Porque tem pai em casa, mas é mesmo que não ter. Os pais não oram pelos seus filhos, os pais não abençoam. Se você que é filho e está aqui, se você soubesse quão importante é você pedir a bênção do seu pai. Porque a gente vê filhos hoje que nem sequer pedem a bênção do seu pai. Eles acham que não tem importância, porque quando você diz benção meu pai, o seu pai diz Deus abençoe você, meu filho eu te abençoo. Você deve abençoar os seus filhos. E filhos, vocês devem pedir a bênção dos seus pais. Pedir a bênção dos seus pais. Você não sabe o quanto é importante a bênção de um pai sobre a sua vida. Todas as vezes que eu vou em Belém, eu e Elias vai lá na sua mãe de 95 anos e a gente ajoelha e ela ora por nós. Nos abençoa, abençoa, Senhor, meu filho, abençoa a Thelma, abençoa o Júnior, abençoa o Neto. Ele abençoa toda a nossa família. E quando eu vou na minha casa, eu peço para o meu pai, pai, põe a mão na minha cabeça e me abençoe. Porque é importante a bênção de um pai, de uma mãe, é muito importante. E Jó, ele era esse pai, mas que perdeu todos os seus filhos naquele dia trágico, né? Quem sabe você está vivendo esse dilema hoje. Muitos filhos sendo atingidos pela seta do inimigo. Quantos filhos estão sendo atingidos, querido, pela seta do inimigo? Quantos filhos estão sendo atingidos por drogas, filhos drogados, que não conseguem sair dessas drogas e precisam de um pai, de uma mãe que ora realmente. E se você acha que o seu filho está tudo bem, como é que o pastor fala? Está tudo tranquilo, está tudo favorável? Não está não, querido. O mundo está aí, o mundo está aí, só e o inimigo está só esperando uma brecha para tragar os nossos filhos. Então, Jó, ele era esse pai que orava pelos seus filhos, mas perdeu os seus 10 filhos de uma vez só. Satanás atacou também a saúde de Jó. Então, no capítulo 2, do verso 4 a 6, se puder colocar aqui, coloca, por favor. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele é tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra a tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava assentado no meio da cinza. Olha que coisa triste, né? O inimigo atacou a saúde de Jó.
Talvez você chegou aqui também com a tua saúde debilitada, né? Com a sua saúde precisando de Deus, um drama, uma enfermidade. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que cura, amém? E se Ele não curar, tu vai para o céu, meu irmão, né? Se Ele não curar, porque a gente tem assim, a gente não crê num Deus que vai nos dar a vida eterna. Quem crê aqui? Você crê num Deus que vai te dar a vida eterna. Então, se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus na tua vida e tu vai louvar a Deus lá no céu com o Senhor. Satanás atacou também o casamento de Jó, no capítulo 2, verso 9. A mulher de Jó, gente, ela não suportou tudo isso. Ela estava acostumada no bem bom, né? Estava acostumada no shopping. Estava acostumada fazendo as suas unhas, seus cabelos, né? Ela estava acostumada no melhor. E quando veio tudo isso, ela não suportou. Ela não suportou naquele momento, né? E eu creio que ela foi embora, não suportou ficar com Jó naquele momento, né? E para completar, até os amigos de Jó, olha só. Satanás atacou até as amizades de Jó. Você já viu aquele amigo que quando você está ruim, você já está ruim, está tudo ruim, aí ele diz assim: ih, rapaz, isso aí fizeram macumba no cemitério para ti. Colocaram o teu nome na boca do sapo. Gente, aí tem crente, né, tem crente que já fica com medo, meu Deus. Aí ele já quer ir para o monte. Ele já quer ir para o monte, como é? Aí ele quer ir para o monte, né? Não é no monte de lençol, porque antes estava no monte de lençol. Mas agora ele quer ir para o monte de oração, vai para o monte, vai orar, porque... Até aqui é? Maldade, pastor. Acho que tem uns que aparecem até no de cara na palavra, né, gente? Então, aí os amigos, primeiro eles vieram de longe, eles começaram a orar, a chorar com Jó, meu Deus. Aí depois eles começaram: Jó, olha, Jó, tu está em pecado. Porque já viu? Todo mundo assim... Gente, às vezes você está doente porque está em pecado mesmo. Eu acredito que às vezes você está em pecado. Mas não é toda vez não, gente. Às vezes você está na prova. E já viu aquele? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você está passando por alguma coisa que Deus quer trabalhar na tua vida. Deus está trabalhando em você. Deus está te moldando. Deus está fazendo alguma coisa para que você aprenda alguma coisa, alguma lição. Então, os amigos de Jó começaram a dizer: olha, Jó, tu é um pecador endurecido. Jó, tu está rebelde. Jó, tu é hipócrita. Olha só. Jó, isso é no verso 8, capítulo 8, verso 6. Tu é adúltero. Começaram a falar de Jó. Jó, tu é ladrão, Jó. Gente, um amigo desse, né? Não queria não. Jó, tu é explorador dos pobres. Jó, tu é louco. Começaram a falar mal de Jó, a falar de Jó. Mas em tudo isso, Deus estava no controle de todas as coisas que estavam acontecendo na vida de Jó. Tudo que está acontecendo na tua vida, querido, Deus está no controle. Deus, Ele sempre vai estar no controle das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sabe o que é que Jó faz, gente? Jó, ele desaba. Ele desaba e começa 16 vezes. Jó pergunta por quê para Deus. Por que eu estou sofrendo, Deus? Por que eu perdi meus filhos?
Porque eu perdi meus bens, porque meu casamento acabou, porque meus amigos me acusaram. Tá, parece a gente, né? Quando a gente está na prova, e Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Aí sabe o que o Senhor fez? Respondeu? Diga assim, o que o Senhor respondeu, pastora? Para isso, nada. Você já viu quando você está passando pela prova e você pergunta, e você vai, e você chora, e você grita, e Deus não responde nada? Quem já aconteceu aqui com você isso? Olha aí, algumas mãos levantadas, né? Que você quer uma resposta de Deus, mas não vem nada. Aí sabe o que aconteceu? A intervenção de Deus. Deus, Ele não respondeu, mas Deus também fez 70 perguntas para Jó. Sabe essas perguntas? Deus estava dizendo para ele, demonstrando para Jó a sua soberania, dizendo, olha Jó, tudo está aqui nas minhas mãos. Jó, tudo está aqui nas minhas mãos. Ele diz, olha Jó, onde tu estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estava quando eu punha limite nas águas do mar? Deus estava dizendo, olha Jó, eu sou maior do que tudo isso. Ele estava dizendo, olha Jó, eu sou soberano em tudo. Olha Jó, tudo que tu está passando, eu estou sabendo. Eu estou no controle, querida, eu quero dizer que tudo que você passa, Deus está no controle. Deus está sabendo de tudo. Se Ele está calado, parece para você que Ele está calado, mas Ele sabe. Ele sabe, no momento certo, Ele vai responder para você. E sabe, tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção. Quantos podem dar glória a Deus? Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó ficou mais perto do Senhor. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mas Jó se curva diante da soberania de Deus. Satanás tentou tirar de Jó tudo, mas Deus devolveu em dobro tudo que Jó tinha. Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Leia para mim o capítulo 42, verso 2. Diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Jó, ele reconhece que o Senhor tudo pode. Você reconhece que o Senhor tudo pode, querido? Que o Senhor tudo Ele pode fazer. Que não há casamento que tenha terminado que o Senhor não possa reconstruir. Que não há falência que o Senhor não possa mudar o quadro. Que não há desemprego que o Senhor não possa dar um novo emprego. Nós não costumamos pregar aqui sobre prosperidade financeira, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Nós não podemos esquecer de colocar realmente o Senhor no controle da nossa vida. Nós não podemos esquecer e crer que o Senhor, Ele pode sim mudar o quadro da nossa vida, que o Senhor, Ele pode dar uma nova história para nós. Amém? O Senhor, Ele tudo pode, querido. Na vida de Jó, Jó, ele reconhece o Senhor. Ele diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. No capítulo 42, verso 5, ele diz, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Talvez você chegou aqui, mas você conhece o Senhor só de ouvir falar. Sabe, você ouve falar, mas realmente você não tem essa comunhão real com Deus. Você não tem um relacionamento real com o Senhor. E Jó, ele reconhece os seus erros. Ele diz, olha Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar.
mas agora eu conheço de forma mais profunda e pessoal. Mas agora os meus olhos te veem. Ele reconhece a sua precipitação ao falar. Ele reconhece que ele falava muita besteira, ele falava coisas erradas. Sabe, porque a Bíblia diz que quando a gente é menino na fé, a gente fala besteira, igual criança. Mas sabe, quando a gente conhece o Senhor realmente, que a gente conhece realmente a sua palavra, nós falamos como homens, nós falamos como pessoas que conhecem o Senhor. Você precisa realmente conhecer o Senhor. Você precisa deixar de ser levado pelo vento, de ser levado por modismo, de ser levado por tantas coisas que as pessoas falam de Deus. Mas você conhecer realmente o Senhor através da sua palavra. Sabe, essa semana no nosso GC, eu achei tão lindo quando Angélica falou e disse, sabe, eu vim da macumbaria, ela veio de uma macumba, e ela foi para uma igreja onde o pastor fazia coisas igual na macumbaria, e ela dizia, meu Deus, mas é isso mesmo, é igual, e ela disse, Senhor, eu quero te conhecer realmente como Salvador, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero conhecer a tua palavra, e sabe para onde Deus trouxe ela? Lá da Venezuela, para a Nova Aliança. Está ali a Angélica, ali na Nova Aliança. E ela não perde de cara na palavra. Ela vem e ela disse, pastor, eu aprendi tanta coisa. Estou aprendendo tanta coisa aqui no de cara. Estou aprendendo realmente o que a palavra de Deus diz. Como que você quer realmente receber as coisas de Deus, se você não conhece realmente a Deus? Procure conhecer a Deus. Deus restaurou os bens de Jó. Glória a Deus. Deus restaurou a vida financeira de Jó. Deus restaurou a saúde de Jó. Talvez nessa noite você chegou aqui doente. E se você crer, a Bíblia diz, e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor é o Deus que cura, querido. Ele não curava só no passado, Ele continua curando. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que cura um câncer. Creio num Deus que cura qualquer coisa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus que continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele continua. E Ele disse, olha, se vocês crerem, vocês farão coisas maiores do que Jesus fez. Se você crer, vocês farão coisas maiores. Deus, Ele restaurou a saúde de Jó. Deus restaurou o casamento de Jó. Deus restaurou tão lindamente esse casamento, que a esposa dele voltou e eles ainda tiveram 10 filhos novamente. Já pensou, gente? 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. E as filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas da corte, né? Olha aí que casamento restaurado. Deus pode restaurar teu casamento, querido. Deus, Ele pode. Há poder no nome de Jesus. Deus restaurou os amigos de Jó. Sabe aqueles amigos palha de Jó? Amigo palha, né? Mas sabe o que aconteceu? Deus falou para eles, olha, eu não vou acabar com vocês aqui por causa de Jó, porque vocês são amigos de Jó. Agora vocês vão lá e peçam para Jó orar por você. Deus ainda mandou que Jó orasse pelos seus amigos. E eles foram lá. Jó orou pelos seus amigos. E quando Jó orou pelos seus amigos, Jó foi abençoado. Você já viu aquela pessoa que muitas vezes fala mal de você, e você, em vez de, como cristão, você orar por essa pessoa, você começa a amaldiçoar a pessoa, né?
Mas Jó orou pelos seus amigos e ele foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar aquelas pessoas que feriram você no curso da sua vida. Enquanto você não perdoar essas pessoas, você não vai caminhar. Enquanto você não perdoar, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir caminhar. Mas que você possa olhar para trás e liberar perdão para essas pessoas. Todas as pessoas que te feriram durante a tua vida, elas estão presas a você porque você não perdoou. Perdoe elas. Perdoe. Siga para frente. Siga para frente, que atrás vem gente, né? Sempre tinha um locutor que dizia isso. Siga para frente, que atrás vem gente com muita inveja da gente. Mas que você possa perdoar essas pessoas e crer na sua restauração. Você não vai perdoar elas para que elas sejam abençoadas, não, porque quando você perdoá-las, você vai ser abençoado, você vai ser regenerado, você vai ser vivificado no Senhor. Fique de pé, por favor. Nessa noite é uma noite de restauração. Deus quer falar conosco sobre restauração. Restauração de vida, restauração, assim como o Senhor restaurou ali a Jó. Claro, você vai dizer, mas aquilo era com Jó. Mas pode ser com você também. Por quê? Se Deus quiser, Ele pode, querido. E se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus na tua vida, amém? Amém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e pela sua família, que o Senhor coloque nessa noite uma cerca espiritual ao redor da tua família. Que o Senhor coloque uma cerca espiritual ao redor de tudo quanto o Senhor tem dado a você. Que o Senhor coloque uma cerca espiritual em favor da tua vida nessa noite. Oh Senhor, eu oro pelos teus filhos nessa noite. Oh, Senhor, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, meu Deus. Não há Deus como Tu. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre a nossa vida, Senhor. Oh, Deus, Tu és o Deus verdadeiro, o único Deus, Senhor. Tu és aquele, Senhor, Tu és o mesmo, ontem e hoje, e Tu és eternamente. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos nessa noite. Oh, Senhor. Pessoas que chegaram aqui feridas, meu Deus. Mas, Senhor, eu sei que Tu tem cura, Senhor, para essas pessoas. Tu tem cura, Senhor, para essas pessoas. Pessoas que se afastaram dos teus caminhos, Senhor, e vivem esquecidas de Ti nessa noite. Lembra elas, Senhor. Lembra elas, Senhor, o que Tu fizeste no passado. Que Tu continuas sendo o mesmo, Senhor. E que Tu estás de braços abertos, Senhor, para recebê-las nesta noite. Eu oro, Senhor, pelas famílias. Para que o Senhor coloque uma sebe, Senhor, uma cerca viva, uma cerca espiritual em favor da nossa família. Oh, Senhor, livrando-nos do mal, Senhor. Livrando-nos de todo o mal, meu Deus. Cerca, Senhor, aquilo que Tu tem nos dado. Cerca, Senhor. Oh, Deus, cerca a nossa mente, leva cativa a Ti, Senhor, nessa noite. Oh, Deus, eu oro por casamentos, Senhor. Casamentos que foram desfeitos, meu Deus. Oh, Senhor, Tu és capaz, Senhor. Está nas Tuas mãos, Senhor, na Tua vontade, restaurar, Senhor, esse casamento. Oh, Deus, faz, Senhor, com que esse cônjuge, Senhor, volte a amar a sua esposa, volte a amar o seu esposo, sinta o desejo de estar com ele, Senhor, e com ela, meu Deus. Eu oro
pelos jovens da tua casa, Senhor. Deus, que eles tenham sede do Senhor, que eles tenham sede de te conhecer, Senhor, de te conhecer realmente como tu és. Que todos nós nessa noite, Senhor, possamos ter sede de te conhecer como realmente tu és, meu Deus. Nós aplaudimos o teu nome nessa noite. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Dele mais ninguém. Oh, meu Senhor. A Deus seja o louvor. Se Deus